Fala galera, e aí, só de zoas? Aqui quem fala é o Finger e no vídeo de hoje, como vocês viram pelo título, precisamos falar sobre o BC-Ref ou simplesmente Rafa Moreira. Fiz mais de 100 milhões de views, cash, o trapstar do Brasil, que eu mereci isso, porque eu lutei por isso. Como sabemos, o Rafa é um dos pioneiros do trap no Brasil, assim como é também um dos artistas mais influentes e carismáticos da cena. E bom rapaziada, antes de falar do Rafa atualmente, fazer uma análise do momento dele e de seus últimos lançamentos, antes precisamos nos contextualizar um pouco sobre sua história e sua construção como artista e personagem. Mas não vou me aprofundar muito nessa parte biográfica dele, até porque já tem vários vídeos no canal sobre isso, mas vou comentar brevemente. Enfim, o Rafa é o verdadeiro brasileiro, aquele que tem um sonho e corre atrás nunca desistindo. Ele tá na caminhada da música há muitos e muitos anos, fazendo até mesmo pagode. Mas seu sonho de virar na música viria a ser realidade apenas anos depois, quando ele decide mudar de gênero e iniciar sua caminhada no rap e posteriormente migrando ao trap. Ele surge na cena ainda em 2014 com a faixa Desigualdade, um som bem sério com um apelo bem ideológico. Enfim, ouçam aí. Entrou pro 12 bem antes do 17, infelizmente mais um virou estatística. E bom, com a frequência pequena de lançamentos ele seguiu e rapidamente ele muda do rap, indo agora em direção ao trap, e tomou uma postura diferente. Seus sons, antes muito sérios, passam a ter uma proposta diferente, agora mais voltada para o humor, e isso deu muito certo. Sons como MJ e MJ vs Freddy Krueger começaram a ganhar destaque, mas ainda no underground. Michael Jackson mixtape, mano. Rei do pop, mano. Rafa, rei do trap, mano. Um otário comentou: esse Rafa é de mentira, ele não soltou banco porra nenhuma. E ele segue, se explora e lança sons nos mais variados estilos dentro do trap, lançando inclusive vários plugs. Ele descobre o meu sprite é roxo, ei, yeah. Ontem levei um enquadro dos coxa, yeah. E bom, ele foi ganhando destaque ao ponto de seus trabalhos chegarem aos ouvidos do Freud, que o convidou a participar do Poetas no Topo, uma das maiores vitrines da época. Ano passado eu via coisas do tipo Rafa para irmão. Esse ano eu vi o Freud postando meus vídeos no Instagram. Mas nem tudo foi apenas coisa boa. A Pineapple, desenvolvedora do projeto, não pagou os royalties ao Rafa por sua participação, e o Rafa foi a público cobrar a Pineapple. Isso desgastou muito sua imagem na época, mas o colocou no hype do momento. Afinal, não existe marketing negativo, existe apenas marketing. E ele soube usar disso a seu favor, explorando dessa visibilidade ao máximo, lançando som atrás de som, e desde o início dando oportunidade a inúmeros artistas negros do underground. Enfim, seguindo, ele passou a ganhar uma enorme quantidade de fãs, muito pelos seus sons, mas muito pelo seu carisma, pelo seu jeito diferente. Quem não se lembra das gírias e expressões que o Rafa dizia e geral zoava, mas vivia falando? Gang, bro, subo nas coisas, enfim. E ele se tornou o primeiro grande nome da cena do trap nacional, furando aquela bolha muito limitada da época. E meses depois dessa polêmica com o Abacaxi, ele lança o primeiro grande hit do trap nacional, a faixa Bro. Vai sol, camisa da Fernando Globo, eu sou quem um rei no shopping, que fala bosta. A partir daí, o Rafa deslanchou de vez. E bom, ele não deixou também de lançar sons entre aspas mais sérios. Dentre eles vem a faixa Sério. Sério, no começo eu ganhava pouco, sério, eu nunca desfoquei do meu plano. Tive que discordar de alguns manos, e hoje todos eles me dão razão. Após essa faixa vieram outros hits e diversas polêmicas, mas uma se destacou com relação às demais: a treta com o Freud, que começa com o Freud atacando o Rafa, que havia acabado de lançar o hit 10K, onde ele canta suas vitórias, principalmente a de conseguir após anos ganhar 10 mil reais com a música em um mês, e o Freud o ataca no som Fique Rico ou Moralismo.
Agoniza com 10k em um mês, em uma hora eu faço striptease. Você pode me chamar de Deus, se não fosse eu, suicídio. E logo na sequência o Rafa respondeu com a faixa 10k é pouco eu sei. 10k é pouco eu sei, mas pra quem vem de baixo é bem mais do que tá agonizando. E no meu suco eu tenho shows, os jovens dançam, bro, seu show é chato tão... Nesse som, o Rafa tomou uma postura que me surpreendeu. Ele foi maduro e respondeu em alto nível. Foi direto em um som extremamente lírico. A mensagem desse som é algo muito forte. Logo na sequência, na real, bem no fim da treta com o Freud, veio a treta com o Matuê, que foi a sua maior polêmica. Essa treta foi extremamente importante pro Rafa e também pro Matuê. Mas nessa polêmica, ele já foi em contramão ao que eu disse. Tomou uma postura infantil e debochada, e isso não agregou tanto positivamente à sua moral. Mas claro, trouxe muitos números. E ele seguiu sua carreira lançando sons, porém com uma quantidade um pouco menor de lançamentos. E foi um longo período de ausência de polêmicas. E de seus poucos lançamentos, grande parte deles se tornaram hits, como a faixa Olho por Olho. Na guerra, estratégia, olho por olho, yeah. Protejo o ouro, sei com quem eu corro. E então veio mais um período conturbado, polêmica na aldeia e as frequentes tretas envolvendo seu nome e o do Menor Todd. Esse período foi marcado também por hits como o 6ix9ine, que agorinha falaremos de forma mais aprofundada. Mas antes, ouçam um trechinho aí. Nós não fala gang, bro, nós não paga pau pra gringo, tralha do Rio de Janeiro, real trap você... E logo na sequência veio seu tão aguardado álbum, BC Ref Album. É a partir daqui que começa de fato o vídeo de hoje. Esse álbum, na minha visão, vem para apresentar de vez o novo Rafa. Um Rafa diferente do que estávamos acostumados a ver, que era um Rafa polêmico, bobo e que ainda buscava a todo custo hype. Mas de uns tempos pra cá vimos uma enorme mudança, que foi acontecendo no decorrer do tempo, ela não veio de uma hora pra outra. E bom, nessa última grande polêmica, o Rafa fez o que sempre fez. Usou de todo esse hype, das polêmicas, das tretas, enfim. Ele usou disso tudo para alavancar o hype de seus sons. Muito de seus grandes hits surgem em meio ou como resultado de polêmicas, como a faixa 6ix9ine lançada em meio à treta com o Menor Todd. E não é como se essas faixas só bombassem porque foram lançadas em meio a tretas ou porque ele atacou fulano no som. É porque seus sons são bons, são de qualidade, e só faltava a visibilidade, um impulsionamento para se tornarem hits. E o Ref, como gênio que é, farmou visibilidade para os seus lançamentos por grande parte de sua carreira, ao ponto de atingir uma consolidação, ao ponto de construir e se relacionar com uma fanbase muito fiel, que lhe dá todo o suporte necessário, alcançando isso e, claro, evoluindo também como pessoa e artista. O Rafa foi se distanciando disso, das polêmicas, em um processo de amadurecimento que me pareceu natural. Vemos isso no Rafa já há algum tempo. Mesmo rolando algumas polêmicas, como com a envolvendo a aldeia, onde ele foi desrespeitado pelo público, ele só tomou a atitude errada de jogar o microfone no chão, mas a atitude certa de sair do palco. Ou a que rolou com o Todd, onde o Todd buscou essa treta a todo momento e o Rafa, mesmo em meio à inimizade do momento, deu alguns toques a ele, como falando sobre o empresário do Todd ser mau caráter, o que se confirmou depois com aquela enorme polêmica dele com seu próprio empresário que estaria supostamente o roubando. Ali, eu vi que o Rafa, além de não levar mais essas tretinhas pro coração, ele amadureceu e passou a entender o lado de quem está do lado onde ele um dia já esteve. Fugi pra caramba do assunto, vamos voltar ao seu álbum. BC Ref Album. E bom, esse trabalho, carregar o nome do Rafa já é de um simbolismo enorme. Esse trampo apresenta um novo Ref. Um artista maduro em todos os sentidos, na mentalidade, na mensagem, na sonoridade dos seus trabalhos. Bom, nesse álbum ele foi profundo, abordando temas como seu difícil passado, as realizações do presente e os objetivos futuros. E ele foi também muito coerente com a sua filosofia de priorizar artistas pretos. E ele conseguiu conciliar tudo isso ao seu forte e marcante carisma. Vamos ouvir algumas faixas aí. Vamos falar
do tempo antes do glamour, antes de eu subir na vida. Álbum. Coisas ficando triste aqui no coqueiro. O lança levou mais um pro cemitério. Descanse em paz. Após o álbum, ele deu sequência, trabalhando de forma inteligente, lançando sempre faixas com videoclipes e, óbvio, com feats, buscando sempre artistas do underground, como já falei inúmeras vezes. Porém, nota-se que recentemente seus números têm sido bem menos expressivos. O que aconteceu com aquele Rafa que era o maior nome da cena? Ele se tornou ultrapassado? Ele ficou para trás? E as respostas dessas perguntas são bem simples. Musicalmente ele tem evoluído muito e tem conseguido, no decorrer de todos esses anos, se manter como um dos melhores, mas não mais como um dos maiores, apesar de sua ainda enorme influência. O Rafa optou por um caminho difícil, o de ser 100% independente, sem empresário, sem gravadora, sem investimento por fora, é ele por ele, e tem sido cada vez mais difícil competir com nomes como Jovem Dex, Recaide e principalmente o Matuê, que contam com uma enorme equipe e caminhões de dinheiro para divulgação e produção dos sons. E tem sido ainda mais difícil competir com esses nomes após a mudança de postura do Rafa, de não querer farmar hype a todo custo. E a oportunidade não tem faltado. Até tentaram plantar uma treta entre ele e o Matuê, porém o Rafa mais uma vez deu demonstrações dessa maturidade. Não atacou ninguém e até fez uma live ouvindo o álbum do Matuê, seu antigo desafeto. E fez isso usando de seu carisma, sem ódio, uma postura diferente do que estávamos acostumados a ver anos atrás. E voltando agora a comentar sobre seu público, seus sons têm tido a força basicamente de sua enorme fanbase, que tem crescido de uma maneira muito orgânica e lenta. E ele não tem forçado hype, nem mesmo nos feats, coisa que sinceramente ele nunca explorou, sempre preferiu dar a visibilidade a quem não tem que usar a visibilidade alheia nesse quesito. E tudo isso deve ser imensuravelmente valorizado. O Rafa tem um papel e uma importância cultural que nenhum outro possui, e ele sabe disso. O Rafa é muito mais que números, ele é um símbolo do que um artista negro, independente, pode conseguir saindo do zero. Mesmo com vários tentando prejudicar no decorrer da caminhada, ele conseguiu se manter e vai se mantendo. O Rafa é o trap. E apesar dele se distanciar cada vez mais dos grandes nomes da cena em números, o Rafa, por escolha própria, permanecerá sendo um símbolo, assim como um dos melhores. E antes de finalizar, eu gostaria de comentar que caso o Rafa, entre aspas, se vendesse, ele poderia facilmente ser um dos maiores. Sempre que ele fez algo que seja levemente comercial, o som estourou. Seus sons, mesmo sem investimentos, quando ele contou com o hype de alguma polêmica, esses sons viraram hits. Isso se dá porque ele é bom, ele só não tem o potencial de investimento de outros artistas para fazer seus sons chegar nos ouvidos de multidões. E ele nem mesmo busca isso mais. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Comentem aí embaixo o que vocês pensam a respeito do Rafa e não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal. Por hoje é só, valeu, falou e daqui a pouco tamo de volta.